O misterioso fim de todos os ditadores da história. Alguns ditadores agarraram-se ao poder com mão de ferro, construíram impérios do medo e acreditaram que seu domínio seria eterno. Mas a morte não poupa ninguém, e quando chegou o seu fim, foi tão obscuro e enigmático quanto os próprios regimes que lideraram. Neste vídeo, exploraremos como figuras como Hitler, Stalin, Mao ou Gaddafi terminaram seus dias. Oficialmente, suas mortes foram registradas nos livros, mas por trás de cada versão oficial escondem-se silêncios, conspirações e mistérios que ainda hoje geram debates. Antes de começar, deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas e possamos continuar contando essas histórias ocultas da história. Fique até o final, porque você descobrirá qual deles deixou o maior enigma da história. A morte de um ditador nunca é um acontecimento simples. Em regimes autoritários, a informação é controlada, verdades são escondidas e a propaganda molda o que é contado ao povo. Por isso, quando um ditador morre, quase sempre permanecem dúvidas: foi uma doença natural, uma conspiração interna ou um golpe do próprio destino? Esses finais geram um fascínio irresistível. A incerteza abre portas para teorias que vão do plausível ao inverossímil. E quanto maior foi o poder do ditador, mais misterioso tende a ser seu desfecho. A seguir, revisaremos alguns dos casos mais emblemáticos, onde a morte dos tiranos se tornou um enigma que ainda hoje desperta perguntas sem resposta. Adolf Hitler, fim no bunker ou fuga para o exterior? Em 30 de abril de 1945, com Berlim prestes a cair nas mãos do Exército Vermelho, Adolf Hitler estava refugiado em seu bunker subterrâneo. A versão oficial afirma que, nas últimas horas, junto com Eva Braun, encerrou sua vida dentro daquelas paredes e que seus restos foram cremados conforme suas próprias ordens. No entanto, dúvidas surgiram imediatamente. Os soviéticos, primeiros a entrar no bunker, esconderam informações durante anos. E os restos que mais tarde foram mostrados ao mundo não eram de Hitler, mas de uma mulher muito mais jovem. Essa lacuna alimentou uma cadeia interminável de teorias em que ele conseguiu escapar para a Argentina, que se escondeu na América do Sul sob outra identidade ou que viveu secretamente muito mais do que os livros relatam. Até hoje, seu desfecho continua sendo um terreno em que a história oficial e a especulação coexistem em constante tensão. Benito Mussolini, o ditador exposto ao povo. Em abril de 1945, Benito Mussolini tentou fugir da Itália enquanto o poder dos aliados avançava sem parar. Foi capturado junto à sua companheira e levado para o norte, mas não chegou ao destino. A versão oficial indica que seus últimos momentos ocorreram nas mãos de partidários italianos. Depois, seu corpo foi levado a Milão, onde foi pendurado publicamente diante de uma multidão. Ainda assim, muitas incógnitas permanecem. Alguns historiadores afirmam que ele possuía documentos comprometedores relacionados a acordos secretos com Churchill, que foram escondidos após sua queda. Outros afirmam que ele pode ter sido entregue intencionalmente por membros de seu próprio círculo, desejando salvar a própria vida. Além da versão oficial, o fim de Mussolini reflete como a queda de um regime pode estar cercada de traições, silêncios e segredos ainda não resolvidos. Joseph Stalin, o enigma do Kremlin. Em março de 1953, Joseph Stalin foi encontrado em sua residência oficial, incapacitado e sem resposta. A versão oficial falava de um derrame cerebral após anos de intenso trabalho e tensão política. Mas as dúvidas surgiram rapidamente. Sabe-se que durante horas, seus guardas e colaboradores não ousaram entrar no quarto, temendo sua ira se o interrompessem. Quando finalmente entraram, já era tarde demais para fornecer cuidados médicos eficazes. Rumores posteriores sugeriram que talvez não tenha sido apenas um problema de saúde. Alguns de seus rivais políticos, incluindo figuras que mais tarde herdariam o poder, poderiam ter motivos para acelerar o fim do ditador. O sigilo do Kremlin e a falta de um relatório médico transparente abriram a porta para décadas de especulação. O desfecho de Stalin não marcou apenas o fim de uma era na União Soviética, mas também revelou o peso do silêncio quando a história é escrita sob a sombra de um regime absoluto. Francisco Franco, a agonia controlada. Em novembro de 1975, Francisco Franco enfrentava o fim de uma longa doença que o mantinha sob rigorosa supervisão médica.
A versão oficial fala de uma insuficiência cardíaca progressiva, mas o mais impressionante não foi a causa, e sim a forma como o regime gerenciou as informações. Durante semanas, os comunicados oficiais descreviam cada detalhe de seu estado de saúde, mas de maneira cuidadosamente editada. Alguns historiadores sugerem que os tratamentos foram prolongados para ganhar tempo e garantir que a transição política estivesse totalmente organizada antes de sua partida. Esse controle rígido da narrativa levantou dúvidas até que ponto os relatórios médicos refletiam a realidade? E quanto da informação foi manipulada para manter a imagem do ditador até o último momento? O fim de Franco mostra como um regime pode tentar controlar não apenas a vida de um país, mas também a narrativa de sua própria queda. Se até aqui você achou interessante descobrir os finais ocultos desses ditadores, inscreva-se agora no canal. Dessa forma, você não perderá a segunda parte desta série nem outros episódios em que continuamos a revelar os segredos menos conhecidos da história. Mao Zedong, o líder por trás de um véu de segredos. Em setembro de 1976, Mao Zedong, líder máximo da República Popular da China, enfrentava o fim de sua vida após anos de saúde debilitada. A versão oficial declarou que ele sofreu um ataque cardíaco enquanto descansava em Zongnanhai, a residência do poder em Pequim. Mas ao redor desse episódio surgiram múltiplos rumores. Sabia-se que dentro do Partido Comunista existia uma luta silenciosa pela sucessão, e para alguns, o momento exato de sua morte não foi coincidência. Outros insinuaram que houve pressões internas para acelerar o desfecho, embora nada tenha sido comprovado. O sigilo característico do regime chinês fez com que a população conhecesse apenas fragmentos cuidadosamente selecionados da verdade. Esse controle da informação transformou Mao em um mito ainda mais complexo, onde a linha entre o homem real e a narrativa política ficou borrada. Muammar Gaddafi, o ditador perdido na multidão. Em outubro de 2011, após mais de 4 décadas no poder, Muammar Gaddafi foi capturado em seu próprio país, em meio a uma guerra civil. A versão oficial indica que ele foi interceptado enquanto tentava fugir da cidade de Sirte e que ali sua história terminou. No entanto, os registros daquele dia estão cheios de lacunas e contradições. As imagens divulgadas ao mundo mostram confusão, violência e a intervenção de múltiplos atores, mas nunca ofereceram uma explicação completa e coerente. Imediatamente surgiram teorias, desde uma operação secreta de potências estrangeiras até o desaparecimento de documentos e fortunas pessoais que nunca foram encontrados. O fim de Gaddafi simboliza como a queda de um líder absoluto pode se tornar um episódio envolto em sombras, onde o oficial e o oculto se misturam sem deixar respostas claras. Kim Jong-il, o líder do sigilo. Em dezembro de 2011, a Coreia do Norte anunciou oficialmente que seu líder Kim Jong-il havia falecido durante uma viagem de trem. A causa declarada foi um ataque cardíaco. Mas o sigilo do regime deixou mais perguntas do que certezas. O anúncio foi feito de forma tardia, e não ficou claro se ocorreu na data comunicada ou alguns dias antes. Além disso, houve pouquíssimas testemunhas diretas, e toda a informação foi controlada nos mínimos detalhes pelo Estado. A falta de transparência alimentou teorias, alguns afirmam que sua morte ocorreu em circunstâncias diferentes e que o regime aguardou para comunicar, garantindo a transição do poder para seu filho Kim Jong-un. O desfecho de Kim Jong-il reflete como, nos sistemas mais fechados, até a última página da vida de um ditador pode se tornar uma narrativa moldada mais pela política do que pela verdade. Saddam Hussein, o julgamento e a sombra da dúvida. Em 2003, após a invasão do Iraque, Saddam Hussein foi capturado e levado a julgamento por crimes contra a humanidade. Anos depois, em 2006, a sentença contra ele foi executada por enforcamento público. A cena foi registrada em gravações vazadas que circularam pelo mundo, gerando mais polêmicas do que certezas. Alguns acreditaram que não era ele, mas um sósia. Outros afirmaram que o processo foi cercado de interesses políticos, de modo que a verdade nunca veio completamente à tona. O caso de Saddam é um dos exemplos mais claros de como a queda de um ditador pode ficar presa entre a justiça oficial e as dúvidas de milhões de pessoas que, até hoje, questionam o que realmente aconteceu. Os finais mais enigmáticos. Após analisar a queda desses ditadores, fica claro que o poder absoluto não garante um fim claro nem glorioso.
Mas se tivéssemos que classificar os mais enigmáticos, estes seriam os 3 primeiros. Em terceiro lugar, Joseph Stalin, cujo fim ficou envolto na suspeita de um possível complô dentro do Kremlin. Em segundo lugar, Adolf Hitler, porque a versão oficial nunca convenceu totalmente e abriu portas para inúmeras teorias sobre sua fuga. E em primeiro lugar, Muammar Gaddafi, cujo desfecho foi registrado em imagens que mais confundem do que esclarecem, deixando para trás tesouros ocultos, documentos desaparecidos e perguntas nunca respondidas. Essa classificação nos lembra que, mesmo os líderes mais temidos da história acabam envolvidos na mesma fragilidade de qualquer ser humano, embora seus relatos estejam carregados de sombras e mistérios. Os ditadores que marcaram diferentes épocas do mundo com punho de ferro não puderam controlar seu desfecho. Cada um deixou um véu de mistério que ainda hoje desperta debates, dúvidas e teorias. Agora a pergunta é para você: qual desses finais parece mais enigmático e por quê? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero saber o que você pensa. E se você quer apoiar esse tipo de conteúdo histórico, use a nova função do YouTube e o hype ou este vídeo. É a melhor forma de permitir que mais pessoas descubram essas histórias ocultas e que possamos continuar explorando juntos os segredos da história.